Deus odeia o pecado e o pecador, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós domesticamos a cruz. Transformamos o instrumento de tortura mais horrível do Império Romano em um ornamento de ouro para pendurar no pescoço. Nós gostamos de olhar para o Calvário apenas como um símbolo de amor. Vemos Jesus de braços abertos e pensamos: olha como sou valioso. Mas a cruz tem um lado sombrio que a igreja moderna tenta esconder debaixo do tapete. A cruz é, antes de tudo, o monumento da ira de Deus contra o mal. Muitos repetem o ditado popular: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se isso fosse verdade de forma leviana, a cruz seria desnecessária. Deus poderia ter apenas perdoado lá do céu com uma ordem executiva. Mas a Bíblia nos mostra algo muito mais aterrorizante. Quando o próprio Filho de Deus, o amado do Pai, tomou sobre si a nossa culpa, o Pai não o poupou. Se Deus não aliviou a mão nem para Jesus quando ele se fez maldito, o que faz pensar que ele aliviaria para você se você morrer em seus delitos? O pecado não é uma fumaça negra flutuando no ar que Deus abana para longe. O pecado é pessoal, ele mancha a alma e corrompe o caráter. No Salmo 5, versículo 5, a escritura é clara ao dizer que Deus odeia todos os que praticam a maldade. Não diz apenas que odeia a maldade, mas quem a pratica. Para resolver o problema da justiça, Deus não podia apenas limpar o ato abstrato, ele precisava punir o agente do pecado. A justiça exigia uma vida, um portador. A espada da justiça estava levantada e afiada. A ira divina não podia evaporar no universo. Ela tinha que desabar sobre alguém. Deus é santo e a sua santidade é fogo consumidor contra tudo que é impuro. No momento mais obscuro da história humana, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai, que amou o Filho desde a eternidade, virou as costas para ele, porque naquele momento Jesus não era visto apenas como o Filho unigênito. Ele se fez pecado por nós. Ele se tornou a personificação de tudo o que Deus odeia. Deus olhou para Jesus na cruz e viu seus roubos, as suas mentiras, a sua pornografia, o seu orgulho, a sua idolatria, e porque Deus é perfeitamente justo, ele esmagou o Filho, como diz em Isaías 53. Ele derramou sobre Jesus o cálice da ira que estava represado para nós. Ele não poupou, ele não teve dó, ele executou a sentença de morte para que a justiça fosse satisfeita. Aqui está o argumento irrefutável de Paulo, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Isso deve gerar em nós dois sentimentos simultâneos. O primeiro, temor. Se Deus fez isso com o madeiro verde, o Jesus inocente, o que ele fará com a madeira seca, nós culpados? Não brinque com um Deus que entregou o próprio filho à morte para satisfazer a sua lei. O segundo sentimento é gratidão profunda. A única razão para você não ser consumido hoje é que o relâmpago da ira já caiu sobre outro. Deus esgotou o ódio dele contra o seu pecado na carne de Cristo, para que hoje ele pudesse derramar apenas amor e misericórdia sobre a sua vida. A conta foi paga, mas a moeda foi o sangue de Deus. Jonathan Edwards pregou que pecadores nas mãos de um Deus irado estão por um fim. Mas a cruz nos mostra pecadores nas mãos de um Deus gracioso, porque a ira já foi absorvida. A justiça de Deus não é anulada pelo amor, ele é cumprida
no sacrifício. Pare de acreditar num Deus bonzinho, num avô cósmico que faz vista grossa para o pecado. Esse Deus não existe. É um ídolo da sua imaginação. O Deus da Bíblia é santo, santo, santo. Se você está fora de Cristo, você está na mira deste fogo. Mas a boa notícia, a melhor notícia do mundo é que é um abrigo à prova de fogo. O relâmpago da ira de Deus já caiu sobre o Calvário e a terra ali já está queimada. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Corra para a cruz. Não porque lá é um lugar bonito, mas porque lá é o único lugar onde a justiça já foi satisfeita. Esconda-se em Cristo, porque fora dele, Deus não poupará ninguém. Deus justo e terrível em santidade. Nós cobrimos o rosto diante da tua glória. Vemos na cruz a medida exata do teu ódio pelo mal, pois não poupaste nem o teu próprio Filho amado. Obrigado, Jesus, por teres suportado o insuportável. Obrigado por teres bebido o cálice da ira até a última gota em nosso lugar. Senhor, livra-nos de brincar com o pecado que custou a vida de nosso Salvador. Que o temor da cruz nos mantenha santo e que o amor da cruz nos mantenha gratos. Nós nos escondemos em Ti hoje e sempre. Amém.